Olá, eu me chamo Slaine e vou apresentar o nosso projeto cujo título é Modelagem da dengue, zika e chikungunya por redes complexas. Temos que a dengue, zika e chikungunya é um problema que acomete diferentes regiões do Brasil há muitos anos. Então, existe a necessidade de se entender como essas doenças se disseminam entre as diferentes regiões, com o propósito de colaborar com possíveis estratégias de combate e prevenção dessas arboviroses para diferentes tipos de abordagens. Através do estudo das redes, é possível entender como a incidência das arboviroses em diferentes municípios estão relacionados. Então, temos que as redes correspondem a gráficos, né? E esses gráficos, eles podem ser representados por um conjunto de vértices. Esses vértices estão conectados pelas arestas. Para o caso das redes de arbovirose, esses vértices representam os diferentes municípios e temos que as arestas são determinadas através da correlação significativa da série temporal de número de casos notificados dessas arboviroses. E para entender a dinâmica de disseminação do vírus entre os municípios, podemos investigar como essas redes vão se modificando ao longo do tempo, construindo uma rede para cada instante de tempo, e assim fazer o estudo da relação do número de casos das arboviroses no decorrer do tempo. Podemos também investigar o atraso na correlação dessas séries de números de casos para entender como esses vírus demoram para se difundir entre os municípios. Para isso, utilizamos o trabalho, o método de sincronização por motivos, onde é possível estabelecer o atraso entre as sincronizações de duas séries temporais. Então, surgem algumas questões. Será que o uso das redes utilizando o método de associação por motivos é possível caracterizar o processo de disseminação das arboviroses? Será que é possível, através dessa metodologia, estudar a dinâmica de propagação de casos, assim como determinar o atraso para sua ocorrência entre os municípios? Os colaboradores já tentaram responder essas questões ao fazer o estudo das redes de dengue para os anos de 2001 a 2016, analisando seu tempo de atraso para diferentes redes no tempo, com o intuito de fazer um modelo que caracterizasse o comportamento da disseminação nos municípios da Bahia. Os resultados encontrados pelos autores apontaram que a incidência de dengue não teve uma relação direta com a distância entre os municípios, mas sim uma relação temporal, o desenvolvimento do mosquito e sua capacidade de transmitir a doença. Então, esse projeto é uma extensão do trabalho de Araújo e colaboradores, mas agora analisando o início do surto de zika, chikungunya, e também fazendo a extensão para os anos 2014 e 2019 para os casos de dengue. E a proposta desse projeto é estudar, né, a propagação dessas três arboviroses através da metodologia das redes complexas e também fazer uma análise do tempo de atraso na incidência dessas arboviroses entre os municípios. Os resultados preliminares mostraram que o tempo de atraso mais provável para a sincronização das séries de casos de cada uma das arboviroses foi de uma semana. Fizemos também a análise da correlação da quantidade de arestas das redes com a soma de casos. A correlação entre essas variáveis mostrou uma alta correlação, reforçando a hipótese que as redes caracterizariam o mecanismo de disseminação das doenças. Também fizemos análise do tempo de atraso pela distância, e essa análise mostrou que o tempo de que não houve, né, uma relação, uma dependência espacial entre os municípios, o que significaria que a disseminação do vírus é no local, que representa que a distância dos municípios não influencia no tempo de atraso. E ao fazer uma análise mais refinada da relação do tempo de atraso com a distância, que foi os resultados anteriores, mas agora para os principais surtos dessa doença, que são representados pelos principais picos nesses gráficos aqui, mostrou que houve um crescimento, né, no início do surto, para os casos de zika e chikungunya, mostrou um crescimento do tempo de atraso com a distância dos municípios. Significa que no início dos primeiros casos dessas duas arboviroses aqui na Bahia, a disseminação foi local, mas a partir do momento que o vírus se instala em cada município, a disseminação se tornou não local. Essas são as principais referências. Muito obrigada.